Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 453. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, e o tema ainda Espíritos Desafiantes. Nós já estamos terminando esse tema. O próximo tema será Espíritos Descrentes e o posterior Espíritos Dementados. Então, continuando, Sueli, ela narra da seguinte forma: em geral, os obsessores, no decorrer da comunicação, acabam resvalando e deixando entrever os pontos suscetíveis que tanto escondem. Eu não sei se você se lembra, mas nos vídeos anteriores nós já tratamos em partes desse assunto. Eu não sei se você se lembra quando fizemos uma comparação a respeito de uma chaga no abdômen. Então, todos nós, não só os obsessores, todos nós temos o nosso ponto fraco, que por mais que disfarçamos, por mais que nós escondemos da sociedade, né, da humanidade, uma hora a máscara cai e aquele à nossa volta, dotado de uma certa percepção mais aguçada, ele capta aquele momento de nossa fragilidade. Aí é onde tanto o nosso amigo pode dali em diante nos ajudar, como também, no caso aqui, o obsessor, dali em diante, o doutrinador, consegue mostrar o caminho que vai a Deus através de Jesus. Então, todos nós temos o nosso ponto fraco, que às vezes, como já dissemos nos vídeos anteriores, pelo fato do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa inveja, do nosso ciúme, da nossa arrogância, às vezes nós disfarçamos, e quando alguém nos diz: você é egoísta, você é orgulhoso, quase sempre ninguém admite.
em vez de nós agradecermos as pessoas por esta caridade que eles nos fazem, saímos a blasfemar. Saímos a blasfemar. E ainda lançando pensamentos negativos na direção daquela pessoa que nos orientou. Você se lembra disso, né? Porque nós tratamos desse assunto nos vídeos anteriores. E por mais que a cabeça está um pouco cansada, mas eu não consigo esquecer essas minuciosidades, principalmente quando o intuito é divulgar o Mestre, as leis de Deus por Ele, trazida até nós e delegada a todos nós. Então, Sueli continua dizendo assim: aparentam fortaleza, quer dizer, os obsessores, e também nós, né? Tanto os obsessores quanto todos nós, porque o tema aqui já está encerrando, espíritos desafiantes. Mas nós temos que entender que todos nós também, quando deixamos de lado os desígnios de Deus, as leis do Criador, nós agimos com ironia. Nós somos irônicos. Nós desafiamos as outras pessoas. Nós ignoramos as pessoas. Nós invejamos. Nós cobiçamos. Nós desejamos. E isso é infringir as leis do Criador. Então, Sueli está dizendo que esses espíritos aparentam fortalezas, mas, como todos, são indigentes. Nós também somos indigentes de amor e de paz. Esses espíritos, eles não têm amor, eles não sentem a presença do amor, eles não têm paz. E toda pessoa no corpo físico, nestas condições também, ela não tem paz de espírito. Ela não tem paz de consciência. Porque a paz resume-se no dever cumprido. Quase sempre estão separados de seus afetos mais caros. Esses espíritos desafiantes quase sempre estão separados dos seus afetos mais caros. Por isso, aquele transtorno, aquela dor, por isso, esse processo, eu queria dizer um outro,
Eu queria usar um outro termo, mas não vou usar não. Por isso, esse vulcão, né? Vou substituir por vulcão. Então, quase sempre esses seres estão separados de seus afetos mais caros, seja por nível evolutivo, seja por terem sido feridos por eles. Tá vendo só? Seja por nível evolutivo, seja por terem sido feridos por eles e não soube perdoar com resignação. Porque, na verdade, o que significa o perdão? O perdão é o esquecimento do passado. O perdão é o esquecimento do passado. O passado, ele inicia a partir do momento em que você pisca os olhos. Dali para trás significa passado. Mas para perdoar é preciso amor. Caso contrário, o indivíduo não perdoa tão fácil, necessitando ele de reconhecer o erro, pedir perdão novamente e reparar o erro. O que nós sabemos que no nível em que nós nos encontramos, o ser, ele pode até reconhecer que errou, mas quase sempre perdoar e ser perdoado e reparar o mal que cometeu na existência atual quase sempre é impossível, havendo necessidade do retorno ao corpo físico através da reencarnação. Nada melhor que o tempo, nada melhor que sucessivas reencarnações, para que aquele mal devagarinho vá se dissolvendo. O doutrinador, nesse momento, que já captou o ponto fraco do espírito manifestante, recorrerá à energia equilibrada, dosada no amor, serena e segura, certeza do que fala, certeza do que transmite, não existindo meio termo, não existindo meia verdade, é ou não é. Quando sentir necessidade. Então, espíritos desse padrão vibratório quase sempre têm que se comunicar mais vezes. Isso é muito importante, porque nós temos dito isso várias vezes, nós repetimos essa questão.
pois quase sempre, não generalizando, mas muitas casas agem como se ali fosse uma UPA ou um pronto-socorro transitório. O espírito se manifesta uma vez e depois nunca mais. Ou o espírito, de fato, não se manifestou. E tudo não passa de uma brincadeira. Porque quando os trabalhos são sérios, existe uma programação. Nós deparamos com esse exemplo aqui na Terra. Você vai a um psiquiatra e depois o psiquiatra ele pede para você retornar ali ao consultório dele mais 4, 5, 10, 15 vezes posterior àquela consulta. Porque ele quer te ver, ele quer se inteirar do teu quadro clínico. Então isso chama-se disciplina, responsabilidade, compromisso, que não é diferente na doutrina dos espíritos. Quando eu falo assim, às vezes as pessoas podem pensar, mas o Luiz só fala mal. Não falo mal. Nós estamos apenas tentando mostrar o que é preciso ser feito, não generalizando. Até porque nós repetimos muito pelo fato da necessidade da conscientização. Espiritismo não é brincadeira. Então esses espíritos desafiantes, irônicos e por aí em diante, eles se manifestam mais de uma vez, várias vezes. O que se observa é que a cada semana eles se apresentam menos seguros, menos firmes e fortes que na anterior, até que se atinge o momento do despertar da consciência. Tá vendo só? Até que se atinge o momento do despertar da consciência. É o caso do paciente aqui na Terra. O psiquiatra diz assim, olha, eu quero te ver mais 10 vezes, uma vez ao mês. Todo dia X você vai retornar aqui ao meu consultório. Na 10ª vez, ele pode suspender todos os medicamentos, como ele pode, analisando o quadro clínico do paciente, dobrar o medicamento e recomendando mais 10 retornos. É do mesmo modo no plano espiritual. Não muda nada. Nós, na condição de humanidade, que complicamos. Porque é tão fácil. Não há dificuldade nenhuma em se tratando
do plano maior, em se tratando do vínculo com a providência divina. Então, é só respeitar as 5 obras básicas codificadas por Hippolyte Léon Denis Rivail. É só respeitar, que automaticamente dificuldade nenhuma sentimos. Então, o próximo vídeo, espíritos descrentes. Esse tema também é muito importante.